Shalom para todos, que a bênção do Todo-Poderoso possa estar sobre cada um de vocês, amém? Esse assunto, eu sempre abordo ele, porque nós aprendemos dentro da Torá, o 5º livro, Devarim, ele é nada mais, nada menos do que a repetição dos 4 primeiros livros. Então Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, eles se repetem no 5º livro. Por que Deus escreveria 4 livros e num período em que esses 4 livros foram escritos, ele aproveita o mesmo escritor desses 4 livros e ele pede para que escreva o 5º, chamado, no sistema grego, que vocês conhecem aí, de Deuteronômio. Esse livro se chama Devarim, porque vem de devar, palavra. Devarim é o plural no hebraico. Devarim é palavras. Então está repetindo os 4 primeiros livros da Bíblia. Existem segredos nas escrituras que você precisa aprender. Você aprendendo esses segredos, fica mais fácil de você viver. Então, o porquê o Eterno repete no 5º livro os 4 primeiros livros. Ele quer dizer o seguinte: nós humanos temos o péssimo hábito de esquecermos facilmente as instruções. Então, se uma vez ao ano eu trago uma instrução que eu trouxe há um ano atrás, nós temos pessoas novas na casa, nós temos pessoas que podem no ano passado não terem estado presentes e não terem assistido. Nós temos pessoas que estão nos assistindo via Facebook, via YouTube. Nossos vídeos agora alcançaram um recorde de visualizações no mundo todo. Nós recebemos muitas mensagens de vários países do mundo. Até surtiu um efeito muito positivo. Muitas pessoas solicitando nossas amizades, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, na África, em vários países do mundo. Então foi uma repercussão muito boa. Depois que nós entramos no YouTube, isso ajudou muito. E esse esclarecimento, eu tenho recebido agradecimentos por parte de pessoas do mundo todo que não sabiam de tantos detalhes tão importantes. Uma vez eu repetindo para a casa, para a nossa kahal, para a nossa beit, para a nossa casa, nós também estamos alcançando aquelas pessoas que não tiveram acesso a essas informações. Eu vou usar um tópico, um título, só que eu quero que você seja criativo na sua mente, porque através desse tópico que eu vou usar nesta noite, não significa que eu estou focando especificamente, centralmente, exatamente, positivamente, somente esse tópico. O que eu vou dizer, o que eu vou abordar nessa noite, é um fator que na sua casa pode estar acontecendo, pode estar tendo alguma infiltração negativa. Quem não me conhece, quem não sabe a minha origem, não sabe no que eu trabalhei, para a honra e pela misericórdia de Hashem, Ele me deu um dom, eu sou simólogo. Tem gente que não sabe o que é ser simólogo. O simólogo, ele é um estudioso de símbolos. Eu viajei o Brasil muitos anos, traduzindo simbologias, traduzindo o efeito espiritual por trás daquilo que invade os nossos lares. Pontos de contato. Às vezes você tem algo na tua casa que são pontos de contato. Ficamos 12 anos visitando igrejas no país, fazendo palestras nessa área. Temos
uma história gigantesca nesse assunto. Efeitos drásticos nas casas de famílias com crianças, devido a esses pontos de contato. Isso é real. Eu te provo isso dentro das Escrituras. Quer ver onde eu te provo isso? Lá na história de Acã. Acã está numa guerra, entra numa cidade inimiga, toma posse de 3 objetos do inimigo. Ele guarda nas suas mochilas, esconde. Vem para o acampamento de Israel no deserto, quando eles estavam peregrinando pelo deserto. Ele cava debaixo da sua tenda e esconde debaixo da areia, debaixo da tenda na areia, ele esconde 3 coisas lá dentro. Israel vai para o próximo confronto com o próximo inimigo. Perde a guerra. Moshe clama ao Senhor e diz: por que estamos perdendo? E o Senhor usa um profeta e diz: alguém no meio de vós está profanando a minha casa. Você é a casa, você é a Beit. A palavra Beit é casa, habitação. O Eterno, ele não habita nessas paredes. O Eterno habita em você. O culto aqui só tem um trâmite quando você entra. Lógico que temos que respeitar este ambiente, mas não significa que esse prédio é sagrado. E um dos mensageiros começa a andar pelo acampamento. 3 milhões de pessoas acampadas. Eu disse 3 milhões de pessoas acampadas no deserto. De repente, o Senhor manda o profeta parar. Para na porta da tenda, na porta da barraquinha, da tenda de Acã. Chamam o patriarca da família para fora, um homem chamado Acã. E dizem para ele: o que fizeste? Ele disse: Senhor, perdoa-me. Eu tomei posse de algumas coisas que pertencia ao inimigo. E o que você fez com isso? Eu cavei e enterrei debaixo da minha tenda. Então desenterra, por favor. Foram lá, passaram a mão na areia e puxaram as peças para fora. Vocês sabem o que aconteceu com Acã? Ele, a esposa e as crianças, a tenda, todos os seus pertences, os seus cordeirinhos, tudo que ele tinha, foi levado para o deserto e apedrejados até a morte. O monte de pedra está lá até hoje. Maldição, amaldiçoou a nação de Israel, porque ele levou 3 objetos proibidos para dentro da sua casa. Você vai explicar isso na nossa geração em pleno ano 2020? As pessoas surtam. Eles acham que a Bíblia de 4.000 anos atrás não tem a mesma eficácia para o ano de 2020. Se você prega isso no altar de uma igreja hoje, eles acham que você está denegrindo os membros da igreja. Você está expulsando, está assustando os membros. Então, eu quero ser abrangente nesse assunto. A origem da árvore de Natal. Eu posso pôr uma árvore de Natal na minha casa. Você pode pôr até fogo na tua casa, é sua. Você leva quem você quiser, você faz o que você quiser. Agora, se você tiver a consciência que merece ouvir um conselho de um sacerdote, é bom que você ouça. A Bíblia diz que o sábio, ele mais ouve do que fala. E quando fala mais do que ouve, ele passou de sábio para tolo. Então eu vou te dar um conselho de uma sabedoria que eu creio que Hashem, o Todo-Poderoso, me capacitou nesses anos todos que eu trabalho. Eu já passei de 20 anos de ministério. A minha vida é de 20 anos de altar. Eu nunca fiz outra coisa dentro de uma igreja a não ser ensinar. Então vamos tentar ser objetivo e expressar para você
o conteúdo, posso pôr, me convém? Tem coisa, poder, o próprio apóstolo disse, eu posso o que eu quiser. Posso o que eu quiser. Mas nem tudo me convém. A Bíblia proíbe certas coisas, mas libera muitas coisas. Começa a criar-se leis humanas, chamadas dogmas. Devarim, quinto livro da Bíblia, e Yermeyahu, Isaías, capítulo 10, versículo 3. Vamos aprender um pouquinho? Vamos entender o que trabalha, em que área trabalha um simólogo. O que é desvendar o símbolo? O que significa uma simbologia? O que é um portal espiritual dentro das nossas casas? Vamos lá. Uma árvore de Natal tem alguns significados. Ela é usada dentro de várias ramificações espirituais. Nós temos 3 milhões de ramificações espirituais. É uma coisa absurda. Absurda. Porque dentro do hinduísmo tem ramificações. Dentro do judaísmo tem ramificações. Dentro do catolicismo, ramificações. Dentro do sistema evangélico tem ramificações. As ramificações são infinitas, são gigantescas. A árvore representa a energia luminosa da era de Aquários. Qual é a era de Aquários? Nós entramos agora na era de Aquários. É a última era. Eles acreditam que é o último milênio, porque essa era aquariana é a era da manifestação do anti-Mashiach, do anticristo. O cidadão vai se apresentar agora, a qualquer momento. O anti-Torá, o espírito dele já está reinando na terra. Um dos símbolos são árvores de captação de energia espiritual. Símbolo da era aquariana, acabei de falar. Símbolo de magia e portal espiritual. Portal é porque tem muita coisa pendurado nela, que cada coisinha daquela ali tem um símbolo, tem um porquê. Não vou entrar em detalhe, que eu vou ficar 1 hora falando de detalhes. Eu não quero pegar em detalhes. A estrela que tem lá em cima de 5 pontas. A estrela sagrada, se nós formos usar uma estrela, falar, tem uma estrela que é sagrada? Tem. Ali, Magen Davi. O escudo de Davi é uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Por que aquela estrela tem algo sagrado nela? Ali está o nome do rei Davi. O nome do rei Davi se escreve com 3 letras judaicas, hebraicas. Dalet, Vav, Dalet. Um D, um V e um D. Se eu fosse ler o nome do rei, eu leria DVD. Esse é o nome do rei Davi. DVD. Eu pegando o nome dele na época dele, o hebraico da era do rei Davi se chama proto-hebraico. E o Dalet, a letra D, é uma pirâmide. A pirâmide lá, ó. Olha na cortina. A pirâmide com uma ponta para baixo, com a ponta para cima, é a sua oração subindo. A pirâmide com a ponta para baixo é a resposta do Senhor descendo. Já a estrela que vai em cima da árvore tem 5 pontas. Com 2 pontas para baixo, ela está dizendo: o homem reinando, governo humano, anticristo. Com uma ponta para baixo, ela está dizendo Satã dominando o governo mundial. Porque a própria Bíblia diz que o governo do mundo está nas mãos das trevas. O mundo jaz no maligno. É isso que está escrito. Tudo codificado, mas está escrito. Cada símbolo tem um porquê. Então vamos lá. Os sinos, forças primárias do cosmos, invocação de entidades. As bolas são símbolos de proteção espiritual dentro da magia. As bengalinhas que penduram são kundalines, espíritos que encarnam, emanam de invocação dentro do sistema que eles usam. Não posso falar quem que faz as invocações. Poderia parecer uma afronta. São símbolos esotéricos,
símbolos satânicos. No Brasil, não temos o costume de ver uma árvore dessa aqui, com uma máscara do Krampus lá em cima. Isso você vai ver aonde? Na Bulgária, na Alemanha, na Bélgica, na Áustria. Porque lá eles acreditam que a festa de Natal, ela é maligna, ela é satânica. Então eles invocam as entidades, os demônios, justamente no dia 25 de dezembro. Aqui para nós veio maquiado de outra forma. Ah, mas eu quero continuar tendo a minha árvore. O meu intuito é te informar, você vai sair daqui informado. Quanto ao que você vai fazer da porta para fora, é um conceito seu, pessoal, a casa é sua, a vida é sua. Se eu puder evitar uma gripe, eu vou evitar. Se eu puder evitar uma enfermidade espiritual na minha vida, eu vou evitar. Vamos lá, Devarim capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz as Escrituras. Vamos nos embasar, vamos usar um alicerce aqui, bíblico. Vós destruireis totalmente todos os lugares em que as nações serviram aos seus Elohim. Quando a Bíblia fala nações, está falando de todo o povo da terra, menos os judeus. Esse versículo exclui somente os judeus. Aqui está falando de português, árabe, francês, colombiano, italiano, canadense, americano, brasileiro, uruguaio, paraguaio. Está falando de todas as nações. Quando o Senhor escreve na palavra nações, Ele está se dirigindo ao povo do mundo e não à nação sagrada perante a Bíblia, que são os Yehudim, os judeus. Tá? Só para esclarecimento. Em que as nações servirão os seus Elohim. Elohim não significa Deus. Porque a palavra em hebraico termina com in. Se fosse o singular, não seria Elohim. Aqui é deuses, senhores. Então as nações servem os seus senhores sobre as altas montanhas e sobre os montes e debaixo de toda etz verde. Ele está dizendo que a maioria dos adoradores de senhores, de divindades, escolhem árvores como ponto de contato. É o que está escrito aí. Vamos ver se isso é real? Vamos agora fazer uma análise via mundo. Vamos ver se isso é real. Região da Índia. Olha lá, uma estátua encostada numa árvore com... Isso não é tridente, né? Parece um candelabro, mas é de invocação a Shiva, uma entidade lá da Índia. Dá uma olhada na próxima imagem. Onde que ela está? Amarrando os cordõezinhos aqui, fazendo uma oferenda debaixo de uma árvore. Isso é uma tradição milenar. Milenar. Mas vamos lá. Olha essa outra imagem. Elas compram um novelo e ficam rodeando ali em volta da árvore até decorá-la, fazendo oferenda aos seus deuses. Isso em toda a região da janela 1040 dos meridianos do planeta Terra. Ali engloba toda a região asiática, ok? São muitos países englobados ali, tá? Dá uma olhada aí. Ó, jogando essências de perfumes e invocando as entidades nos pés das árvores. Dá uma olhada. Olha a quantidade de mulheres aí, ó. Isso é um costume que eu acabei de ler no livro de Devarim, no 5º livro. As nações da terra procuram árvores para invocar as suas entidades. Então isso é um conceito antiguíssimo. Quando você vai lá e compra uma arvorezinha, coloca lá no cantinho da sua sala, você simplesmente pegou uma réplica de um objeto que foi consagrado, foi oferecido, foi preparado há milênios atrás para aquele fim. Aí me fizeram uma pergunta no Facebook semana passada, mas Jesus abençoou as festas pagãs. Deus criou 7 festas bíblicas. Aí o ser humano foi lá e tirou as 7 festas bíblicas, pegou as pagãs, colocou dentro de casa e pede para Deus abençoar. Olha aí. Olha, é muita imagem, dá uma olhada.
um templo budista. Na onde que ele foi construído? Debaixo da árvore. Agora vamos lá, ano 884 antes da era cristã. 884 antes da era comum. A Síria. Uma pedra entalhada foi encontrada do rei com os seus súditos decorando lá uma árvore. Sargon, fundador da dinastia acadiana, ano 2270 a.C., foi encontrada uma pedra entalhada do fundador, do rei do Império Acádio, o atual Iraque, adorando uma árvore. É coisa antiguíssima, mas está aí a todo vapor. Esse é um filme que foi lançado há uns anos atrás, chamado A História do Cazaquistão, no século XVIII. Eu vou passar rapidamente. O nome do filme, o título é Nômade. Os jovens eram aliciados para a guerra, e o que eles tinham que fazer? Adornar os garotos decorando uma árvore, olha lá, pendurando fitas coloridas. Olha lá, uma árvore, agora estão adorando, invocando, fazendo uma adoração, fazendo um pacto. Isso no século XVIII, 1700 e alguma coisa. Livro de Yermiyahu, Isaías, capítulo 10, versículo 3. Porque o costume das nações, os povos, os pagãos, nações são os pagãos. Porque o costume das nações são desprezíveis. Eles vão lá, cortam uma árvore na floresta. Hoje está moderno, né? Você chega na loja, já tem a árvore embalada de plástico. Mas há uns 30 anos, 40 anos atrás, não tinha. Você tinha que ir lá com o machadinho lá nas roças. Você só via carro passando antigamente, com a árvore pendurada atrás, e levando para casa. Punha uma lata de pedra lá na sala, fincava a árvore dentro, colava algodão e fazia a árvore dentro de casa. Então a palavra está dentro daquele contexto. Corta uma árvore na floresta, obra das mãos do trabalhador com o machado, e faz o que com ela? E a enfeitam. Está escrito. Eu não estou inventando. Eu não estou criando aqui um conceito. Está escrito. Mas não convém. Essa não é a teologia favorável. Não é o teologicamente político. Não é o agradável. A verdade, ela não agrada. Festival de adoração na Islândia. Qual que é o centro do festival? A árvore. 1 Reis, capítulo 14, versículo 23. Pois construirão altares, colunas sagradas, debaixo de árvores frondosas, e faziam cultos sexuais. Além deles adorar as divindades, eles tinham relações sexuais com as meninas debaixo das árvores, para invocar as entidades. Olimpíadas de Londres, 2012. Construíram no meio do estádio um monte lá de terra, deve ser de terra. E note que ele é, olha, em zigue-zague. Você sabe por que esse monte é em zigue-zague? Todo monte, toda pirâmide, toda construção templária, feita em zigue-zague, chama zigurate. O que é um zigurate? Um zigurate é um templo de invocação ao deus Ra, Amon, Atum, Atum-Ra, Horus. Em cima do zigurate, colocaram o quê? Uma árvore. Ou seja, suba no templo e adore a árvore. Olha o que fizeram. Cada país representado na Olimpíada de Londres, a menina que entrava com a bandeira tinha que subir o zigurate e apresentar o país para a árvore sagrada. Mas ninguém sabe disso. Porque você está assistindo, você não sabe nem o que você está assistindo. Você não é obrigado a saber mesmo. É muito complexo, é muito profundo o assunto. Isso aqui é tudo feitiçaria, satanismo. Tudo coisa embutida, escondida, oculta. Cada país teve que ir lá colocar sua bandeira em adoração à árvore principal.
Árvore sagrada dos rasgos, Zalal, Buriácia, na Rússia. Olha lá, tem uma floresta só para quem quer adorar as árvores. Isso é um costume das nações no mundo inteiro, mas a gente nunca teve acesso. Árvore sagrada em Selangor, na Malásia. Olha lá, você pula lá, arranca uma fitinha vermelha e guarda para o ano ser abençoado. Árvore sagrada em Singapura. Olha aí, árvores de adoração. Árvore sagrada em Lansan. Olha lá, em Hong Kong. Árvore sagrada lá no pátio do Arco, lá em Roma. Puseram uma árvore lá, do lado do obelisco. Eu não quero desviar o foco, mas o obelisco é um símbolo fálico. Deixa eu falar mais rasgado, porque as pessoas às vezes vão assistir e falar, símbolo fálico? É um órgão sexual ereto, em pé lá. Temos um aqui no centro de Franca. E tem uma galera que vai lá, abraça o trem e tira foto. Acha que está abafando lá no obelisco. Tira uma selfie aí. É um símbolo pagão. É um símbolo de uma pirâmide egípcia. É um falo. Aí eles colocam do lado do falo, o quê? A árvore, porque os dois combinam. Aí, olha aí, o falo com a árvore do lado. Aí Devarim, Deuteronômio 16, 21, diz o seguinte: se você acha que esse lugar é sagrado, se você fala que prega que é sagrado, não plante nenhum tipo de árvore como poste sagrado ao lado do altar de Deus. Eu não posso pegar uma árvore e pôr aqui em cima do altar. É proibido. É proibido. Deus não aceita, não admite. É quebra de mandamento. Vamos em frente. Washington, Estados Unidos, o obelisco, a árvore. Roma, o obelisco, a árvore. Os dois trabalhando junto. Dois símbolos satânicos, pagãos. Parque de Ibirapuera, São Paulo, o obelisco, a árvore. Buenos Aires, Argentina, o obelisco, a árvore. Se alguém não acreditou no que eu falei, deixa eu provar então o que eu falei. Eu falei que o obelisco é o quê? Um símbolo fálico, um órgão sexual masculino, foi isso que eu falei? Então deixa eu provar. Buenos Aires, Argentina. Esse obelisco, vestido com preservativo. É simples de entender, depois que você ouve. Como eu disse, você não é obrigado a saber. Mas os símbolos eles estão transmitindo mensagens. Os símbolos, eles têm um foco, eles têm um objetivo, uma direção. Dependendo daquilo que você adota para você, é maligno. É o que eu disse. Você explicar algo desse num pleno ano 2020, tem pessoa que fala, porque ama o pecado, ama o que é errado. Ok? Olha lá. Paris, do lado da Torre Eiffel. E a Torre Eiffel é o quê? Um obelisco. Foi a maçonaria que construiu. É simples de entender. Por isso, não pode pôr no altar de uma igreja. Já li o versículo. Agora, olha o Krampus. Estamos lá nos nórdicos. Na região ali dos vikings. O Natal lá é isso aí. São demônios, chifrudos, rabudos. É de lá que é a origem. Ok? Então, fica a dica para você. Tem coisa que nós queremos praticar, porque agrada os nossos olhos. Veio muito maquiado para nós, é bonito. Mas não. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Poder você pode, desde que você arque com as retaliações espirituais. Mas tem retaliações? Tem. Livro de Gálatas está escrito o quê? O que está escrito em Gálatas? Aquilo que semeares. Tem gente que sofre e fala assim, eu não sei porque que eu estou sofrendo. É porque você não sabe o que você semeou. Você colhe aquilo que semeia. Semeou milho, colhe milho. Semeou manga, colhe manga. Semeou trigo, colhe trigo. Semeou maldição, colhe maldição. É isso que eu estou ensinando para você hoje. Evite
colheitas malignas. Ok? Vamos terminar? Olha aí, o Krampus, a árvore lá, comemorando o Natal. Então eles se fantasiam de demônios, porque o Natal deles, eles entendem que é demoníaco. Sem a presença de um demônio, não tem Natal para eles. E se lá é a raiz, tudo começou lá, veio maquiando até chegar aqui no velhinho vermelho. Mas foi uma maquiagem. Porque precisava se adaptar com o nosso povo. Ok? E nós terminamos aqui, ó. Analise. Romanos 12, 2. Vem para a nossa atualidade. Está escrito assim em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este Olam Hazer. Deixa eu traduzir essa palavra do hebraico. Olam Hazer. Este mundo. Não vos conformeis, não vos adequeis, não absorveis, não adoteis, não participeis, não façam parte desse negócio, deste mundo atual. Olha o que Romanos está falando. Mas transformai-vos pela renovação contínua da vossa mente. Você tem que estar ligado. Você não tem que evoluir com o mundo. Você pode até ser moderno. Você pode ter seus equipamentos eletrônicos modernos, sem problema nenhum. O que você não pode fazer é pegar a Bíblia, deixar ela numa caixinha e falar, isso aqui é retrógrado. Isso aqui está no passado, isso é retrô. Eu estou vivendo na atualidade do mundo, no Olam Hazer, no mundo atual. Não, tem coisas que você não pode adotar para você. Eu fiz a abertura dessa ministração nessa noite, contando uma história de um homem chamado Acã, que simplesmente pelo fato de ele ter levado para si, tomado posse para si daquilo que não lhe convinha, ele trouxe uma maldição tal para a tua família que foram apedrejados. Alguém poderia falar assim, mas isso é um absurdo, hoje ninguém é apedrejado. Não, você não é apedrejado de pedra. Certamente no campo espiritual os demônios podem te apedrejar, podem trazer retaliações terríveis para a sua vida, dependendo daquilo que você adotar para você, que é maligno. Então, pela renovação contínua da vossa mente, para que possais discernir. O que é discernir? Você por acaso estiver andando numa mata, muita sede, você vê uma fontezinha d'água correndo lá, você vai chegando e bater na boca? Você vai dar uma analisada, sabe-se lá se aquilo está contaminado. Você não vai pegando qualquer fruto no mato e mastigando, você não é louco. Você vai primeiro analisar, será que isso aí é para mim? Qualquer pessoa que você vê na rua, você pega na mão e sai andando. Você vai analisar, você vai ver a situação se convém. Você precisa discernir, para que você possa discernir aquilo que é Tov. O que é Tov? Bom. Então ele está dizendo, para que possais discernir aquilo que é Tov, aquilo que é bom, aquilo que é aceitável e perfeito. Aquilo que é bom, aceitável e perfeito, segundo a vontade de Deus. Eu não tenho que viver segundo a minha vontade. O que Paulo fala? Ao livro de Gálatas? Não vivo mais eu, mas é Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo, na vida dele, vivo-a para a glória de Deus. Eu não como o que eu quero, não vou onde eu quero e não faço o que eu quero. Eu como o que Deus me permite, faço o que é permitido por Deus e vou onde Deus se alegra que eu vá. Porque a partir do momento que eu fizer somente a minha vontade, os meus desejos, as minhas direções, os meus caminhos, eu estou perdendo o meu tempo de estar aqui nessa casa. Ou em qualquer outra igreja. Eu estou vivendo de fachada. A Bíblia exige decência, comportamento. Deus exige
obediência. Não, eu não quero acatar o conselho que eu ouvi aqui nessa noite. Você tem liberdade? Pode não acatar. A única coisa é que você não pode reclamar de retaliações espirituais, de portais espirituais serem abertos na sua vida em consequência de você ter ido buscar com as próprias mãos e levado para dentro da tua casa. Eu falei aqui, simplesmente usei uma árvore de Natal. Mas existem centenas de coisas que não é conveniente, não convém você levar para dentro da tua casa. Faça uma análise. Amém? Fui bem objetivo? Que o Eterno de Israel, o Santo, bendito seja, Kadosh Baruch Hu, o maravilhoso, o incomparável, possa ser sobre a vida de cada um de vocês. Que nós possamos dessa noite extrair dos conselhos que ouvimos aqui algo de bom para nossas vidas. E comecemos a praticar, comecemos a filtrar aquilo que é bom para nossas vidas, aquilo que é tov, aquilo que é bom para as nossas famílias, para os nossos filhos. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém.